vai perfazer esses 3 próximos domingos, de como estudar a Bíblia sozinho. Esse é um tema bem interessante e que nós, como igreja, não trazemos esse tema já faz muito tempo, muitos anos. Eu acho que talvez a última vez que trouxemos isso, que eu me lembre, ainda éramos divididos em comunidades. Para ver que faz tempo, né? Naturalmente, o estudo da Palavra de Deus, ele é algo que não é possível você resumir tudo que está envolvido em 3 horas, porque se a gente considerar que essas 3 aulas serão 3 horas, né? Mas a gente consegue dar um panorama geral, consegue entrar em alguns detalhes importantes. A gente trouxe alguns livros aqui para trabalhar esse tema com vocês. Essa aula vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou me revezar com o pastor Alexandre, então a gente vai interagir, fazer algumas coisas. É uma aula prática, porque senão não dá para aprender direito. Então a gente vai estudar, vai abrir Bíblia, trouxemos material aqui de apoio para que vocês possam fazer, tá? Para começar a pegar o jeito, né? Mas mais importante do que esse tempo aqui é o tempo depois de você lá na sua casa, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tá bom? Eu estou falando devagarzinho porque eu sei que está todo mundo com muito frio e eu estou vendo vocês muito encolhidinho. Daqui a pouco eu vou começar a agitar vocês, tá? Que é para ver se a gente esquenta aqui esse lugar, né? Porque está todo mundo muito encolhido. O frio parece que faz a gente ficar meio encolhidinho, né? Mas eu já vou desencolher vocês já já. Vamos orar? O que vocês acham da ideia? É uma boa ideia, né? Então vamos orar então. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa manhã, por esse tempo que temos aqui como igreja. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra e porque temos livre acesso a ela, com a possibilidade de abrirmos em qualquer momento, na hora que melhor desejarmos, para buscar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pedimos a Ti que nos guie, nos conduza ao longo dessas próximas aulas, para que possamos ter uma compreensão e um desejo de conhecer ao Senhor e a Tua Palavra cada vez mais e mais. Nos guia nessa manhã, é o que pedimos a Ti e oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, como estudar a Bíblia sozinho, né? E por que estudar a Bíblia sozinho? Acho que essa é a grande pergunta. Ou como que você, então, estuda a Bíblia sozinho? Se eu fizesse uma enquete agora aqui, provavelmente muitos diriam assim: olha, normalmente eu dou uma lida no texto, tento entender, faço algumas anotações, busco a internet como uma forma de pesquisa. Nós estamos agora na era da inteligência artificial, então talvez alguns já estejam começando a utilizar a inteligência artificial para o seu estudo bíblico, o que é também uma possibilidade interessante, mas tem algumas ressalvas e a gente vai fazendo essas ressalvas aí ao longo desses próximos dias. Nosso tempo de estudo, ele está dividido em 3 grandes blocos. Nesta primeira aula, nós vamos trabalhar muito a ideia do que é a observação e como eu trabalho a observação dentro do meu estudo bíblico. Porque eu preciso começar primeiro entendendo o texto, fazendo leitura do texto, compreendendo. Na segunda aula, nós vamos iniciar o trabalho de interpretação, que depende muito de uma boa observação. Então, quanto melhor, mais aprofundada e mais refinada for a minha observação, melhor será a minha interpretação. E, por fim, terminaremos na última aula mais focados na aplicação. Porque qual é o grande objetivo de eu estudar a Bíblia, gente? Qual que é o grande objetivo de eu fazer um estudo bíblico?
É aplicar o conhecimento adquirido na minha vida para honrar e glorificar a Deus. Esse é o objetivo final de um estudo bíblico, né? Então, por que eu estudo a Bíblia? Porque eu conheço mais a Deus, entendo a vontade de Deus para a minha vida, aplico ela e ao aplicar a palavra de Deus, eu honro e glorifico a Deus. Esse é o objetivo final, né? Bom, então vamos lá, vamos começar, já que vamos falar sobre estudar a Bíblia, então a gente precisa fazer o quê, gente? Tem que ler a Bíblia, né? Ora. Então abre a sua Bíblia aí, ó. Todo mundo desse lado de cá vai abrir para mim em João 5, 39 e 40. O pessoal do meio aqui vai abrir em 2 Timóteo 3, 16 e 17. E o pessoal lá da ponta vai abrir para mim em Mateus 22, 29. Os textos estão aí bem grandão, projetado aí na tela, tá? Certo? E aí a gente vai ver um pouquinho da importância do estudo bíblico. Abriram aqui? Todo mundo abriu? Então, pastor Elias, por favor, lê para nós aí. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. O que Jesus está falando aí, gente? Que estudam a palavra de Deus, que estas pessoas com as quais ele está se relacionando, ele diz que eles estudam a palavra de Deus e eles imaginam que apenas pelo estudo eles vão ter a vida eterna. Mas só o estudo por si só faz sentido? Porque conhecer a Bíblia até Satanás conhece, certo, gente? Quando Jesus foi tentado por Satanás, quais foram as palavras que Satanás utilizou? A palavra de Deus. O conhecimento pelo conhecimento, sem a vida, sem o entendimento e sem a prática, é apenas conhecimento. Eu posso estudar toda a palavra de Deus e não viver nada dela. Ao longo de todos esses anos aqui na nossa igreja, muitas pessoas passaram por aqui, ao longo de muitos anos, ouviram da palavra, conheceram a palavra, foram apresentados à verdade e mesmo assim se negaram em viver essa verdade em suas vidas. Então, o estudo da palavra sem a vida, ele é apenas conhecimento. Agora vamos ver outro texto aqui, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Rodrigo, lê para nós, por favor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Obrigado. Muito bem, toda a Escritura é inspirada por Deus e ela tem uma utilidade na minha vida e na sua vida, mas ela tem um propósito disso. O para quê traz uma ideia de propósito, um motivo. Qual é o motivo de eu conhecer a palavra de Deus? Estar plenamente habilitado para viver ela na minha vida. E por fim, o texto de Mateus 22, 29. Anderson, lê para nós, por favor. Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha só que interessante, né? É possível, então, eu ler a palavra e não entender ela? Ou é possível eu ler a palavra de Deus e não ter o correto conhecimento que vai transformar a minha vida? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, gente. A Bíblia escrita é um livro impresso.
ela passa a ter vida a partir do momento em que eu coloco ela em prática na minha vida. Mas se eu fizer a leitura só pela leitura, como se eu estivesse lendo qualquer outro livro, eu posso ter muito conhecimento, mas não ter entendimento de fato que vai transformar e mudar a minha vida. Então, é importante estudar a palavra, sim ou não? Fundamental, certo? Se um crente que ama a Deus não conhece a palavra de Deus, não conhece a Deus. Então, para que eu possa conhecer a Deus, eu preciso estudar e viver a palavra de Deus na minha vida. Muito bem. Então, o que é o EBI? Um estudo bíblico indutivo. E é interessante essa palavra porque o estudo bíblico ele é indutivo e não induzivo. Aí você vai falar assim, mas qual a diferença disso, né? Por que o indutivo e não o induzivo? Porque indutivo é quando eu sou guiado pelo estudo sem nenhum tipo de preconceito ou de preconcepção ou ideia a respeito do texto. O induzivo é quando eu induzo o texto com uma informação prévia que eu tenho, de forma a tentar encaixar aquilo que eu estou lendo dentro daquilo que eu gostaria de fato de estar ouvindo. Que existe uma diferença. Existe uma grande diferença. Tá? Imagina duas pessoas conversando e uma pessoa está contando a história para outra pessoa e essa pessoa que está ouvindo nunca ouviu essa história. Ela tem algum tipo de preconceito a respeito daquela pessoa, sim ou não? Nunca ouviu, nunca vi essa pessoa, nunca ouvi. Estou falando pela primeira vez, estou sentado ali no consultório médico esperando uma consulta e uma pessoa puxa papo comigo, eu nunca vi essa pessoa. Eu conheço algo a respeito dela? Eu sei alguma coisa sobre a vida dela? Qual é a única informação que eu tenho nesse processo e nesse diálogo aqui? Que estamos juntos esperando a consulta do médico. É a única informação que eu tenho. Então eu sei o lugar que eu estou, eu sei o que nós dois estamos esperando para fazer, mas eu não sei nada. Então eu estou ouvindo a história pela primeira vez. Eu não tenho nenhum preconceito, eu não tenho nenhuma informação prévia a respeito dessa pessoa. Então você escuta com os seus ouvidos atentos e a sua mente aberta para entender a mensagem. Agora, quando um pai está falando com o filho, tem um preconceito envolvido aí, sim ou não? Pra caramba, certo? Eu estou falando com o meu filho, mas já está passando milhares de coisas na minha cabeça, né? Já está passando todo um filme de quem é, o que o cara faz, o que ele não faz, o que ele deixa de fazer. Eu estou trazendo um monte de informação dentro desse diálogo, porque eu tenho um monte de informação a respeito dessa pessoa. Será que eu vou conseguir ouvir com tamanha clareza e com a mesma abertura que eu tenho com aquela pessoa que eu estou ouvindo lá dentro do consultório médico? Sim ou não? Não, né, gente? Então, ao ler a palavra de Deus, você precisa se despir de toda a informação prévia e iniciar a leitura do texto sem nenhum preconceito. Isso vai trazer maior clareza no seu estudo, no início do seu estudo. Isso vai te trazer maior liberdade de pensamento para você conseguir pensar melhor e fazer perguntas ao texto, para que você possa ter uma melhor compreensão dentro do seu processo de estudo. Então, o indutivo, ele é o quê? Ele é um processo mental que, a partir de uma premissa, chega-se a uma conclusão. E qual é a premissa que eu utilizo dentro do processo de estudo bíblico? É a Bíblia. Então eu preciso primeiro, gente, a primeira coisa dentro desse processo de estudo indutivo, eu tenho que entender o sentido original. Ou seja, eu preciso me despir de todos os conhecimentos prévios que eu tenho e deixar a Bíblia falar por ela mesma, tá?
eu preciso partir do pressuposto de que o Espírito Santo de Deus é que vai me trazer a clareza e o entendimento dentro deste processo. Então, quando eu abro a Bíblia para estudar, eu preciso trazer a mente de que o Espírito Santo de Deus vai me trazer entendimento e compreensão ao longo deste processo de estudo da palavra de Deus, tá? Então a gente vai usar um método chamado método joia, porque ele é joia, tá? E por que ele é joia? Porque a primeira coisa que eu preciso fazer dentro de um processo de estudo bíblico é orar. Então, joelho no chão e vamos orar. Tá? E o que é importante dentro desse processo de oração? Ou em que momento a oração está envolvida? Ela está antes, durante e depois de todo o estudo bíblico. Porque o objetivo final não é conhecer a Deus, não é aprofundar o meu relacionamento com Deus. Então, a oração é a base do conhecimento e do aprofundamento do relacionamento com Deus. Então, eu preciso começar orando, eu preciso fazer o meu estudo orando, pedindo a Deus sabedoria, entendimento e clareza, e eu preciso terminar o estudo orando, pedindo para que Deus, pelo Espírito Santo, me capacite a executar e colocar em prática aquilo que eu estou estudando na minha vida. Então, o método joia é joelho no chão, observação, interpretação e aplicação. Tudo bem até aqui, gente? Sim ou não? Sim? Maravilha. Então, olha só, para a gente fechar esse bloco aqui, abre a sua Bíblia aí em João 16. Versículos 13 e 14. Vocês abriram aí? O que diz João 16, 13 a 14? Mas quando o Espírito da verdade vier, eu estou lendo na NVI, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, o Espírito de Deus é quem nos guia ao longo de todo o estudo e de todo o entendimento. É o Espírito de Deus que nos convence, que nos instrui, que nos orienta. Segundo motivo aí, ou segunda base importante, Deus nos concede sabedoria. Tiago 1,5 diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos lhe dá, de forma que vocês possam ter a compreensão correta. E 2 Timóteo 3, 16, 17, que já lemos, a palavra de Deus é útil para o ensino. Certo? Muito bem. Então, olha só. A gente trouxe aqui alguns materiais, eu vou rapidamente citar eles aqui, e aí depois você pode vir e dar uma olhadinha, fica à vontade, e depois a gente passa uma bibliografia para vocês. Então, tem este material aqui, esse é um livro bem antigo já, do Charles Rye. O Charles Rye, ele é o mesmo que fez as anotações da Bíblia anotada, tá? Um cara muito bom, um excelente teólogo, dispensacionalista como nós, e ele escreveu esse livro aqui, Guia Conciso da Bíblia. Nós temos um outro livro também, esse já aqui é um pouquinho mais antigo, da Mundo Cristão, Métodos de Estudo Bíblico, do Walter Henriksen. Temos também esse outro aqui da editora Vida, Como Estudar a Bíblia, do James Braga, e um mais recente, que eu acabei de fazer a leitura agora, que vale muito a pena, que é um curso que a Vida Nova tem, de teologia básica. São vários livros pequenininhos como esse, tem toda uma série de livros, são muito bons. Ao final de cada capítulo você tem algumas perguntas para você interagir e ajudar na fixação do conteúdo. E esse aqui é a Hermenêutica, do Elder Cardim. Vale muito a pena, tá?
Então, alguns livros aqui. O pastor Alexandre também trouxe o dele de métodos de estudo bíblico e trouxe esse outro aqui, Vivendo na Palavra, do Howard e William Hendricks. Tá? Também está aqui, depois vocês podem dar uma consultada. Beleza, gente? Então, vamos entrar então na observação. Bom dia, pessoal. Nós vamos agora passar pelo primeiro passo do método de estudo bíblico. E é muito importante nós aprendermos a estudar a Bíblia sozinho, não somente para a gente conhecer a vontade de Deus para a nossa vida de uma maneira pessoal, mas também, à medida que nós aprendemos o método de estudo bíblico, nós conseguimos discernir melhor as pregações que são bíblicas e aquelas que são pregações heréticas. Então, quando você aprender e dominar esse método, você vai conseguir perceber se aquilo que o pregador ou o rapaz lá do YouTube, da rede social, o que ele está dizendo, se realmente ele está sendo coerente com a palavra de Deus ou não, o que é certo, o que é estranho, o que é errado. Então, a gente vai passar agora o primeiro passo, e a nossa ideia não é que você aprenda tudo hoje, tá bom? Porque talvez você vai assustar e vai falar, nossa, mas é muito difícil estudar a Bíblia. Parece difícil, mas não é. Mas eu quero lembrar vocês de uma verdade, que o método de estudo bíblico é um processo a ser desenvolvido. Então, gente, se é processo, exige um pouco de trabalho e dedicação, tá bom? Então, a gente vai falar sobre a observação. E a ideia da observação é justamente essa, de você olhar o texto bíblico e observar. O que a gente pode trazer como uma definição do que vem a ser esse primeiro passo, né? Então, a observação é o quê? É o registro do que podemos ver em um determinado texto bíblico. Você vai ler um parágrafo, você vai ler um capítulo, você vai ler um só versículo e você vai anotar todas as suas descobertas a respeito daquele texto que você se propõe a ler, a estudar, tá bom? E como que você vai fazer isso? Vamos lá. Você vai responder. O que é que eu vejo nesse texto? Então, seja um versículo, seja um parágrafo, seja um capítulo, você vai responder nesse primeiro passo essa pergunta. O que você vê nesse texto? E como que isso vai acontecer? Primeira coisa, você tem que ler, você tem que reler e, se possível, usar outras traduções da Bíblia. Então, se você quer compreender uma porção da palavra de Deus, a primeira coisa é ler. E depois é ler de novo. Depois, ler mais uma vez. Se é só um versículo e você tem facilidade, seria muito útil tentar memorizar o versículo. Então, esse é o primeiro passo. Por quê? Muitas pessoas querem estudar a Bíblia e fazer uma leitura rápida e não gastar tempo em entender o que realmente a Bíblia está dizendo. Então, quando nós falamos de traduções aqui, hoje nós temos muitos recursos, né? No celular, existem alguns aplicativos gratuitos onde você tem várias versões. Então, nós sempre propomos aqui para o pessoal da nossa igreja a leitura da NVI, né? Só que agora já tem uma nova versão da NVI. Então, eu acredito que a NVI, a edição até 2023, me desculpe, os colegas lá que trabalharam na tradução, eu acho que é melhor do que essa última
que foi feita, lançada, acho que ano passado, tá? Mas, por exemplo, muitas pessoas usam a versão revista e atualizada, revista e corrigida, que daí é um pouco mais complicado, porque ao invés de você ler coisas, você vai ter ainda coisas. O pessoal mais novo aí nem sabia que essa palavra existia, né? Mas é a mesma coisa. Coisa e coisas é a mesma coisa. Você tem outras traduções, né? A Bíblia da Linguagem de Hoje, né? Nova Linguagem de Hoje. Você tem a NVT, que é uma outra tradução que eu recomendo. Importante você ter, né? Nova Versão Transformadora. Então, você tem várias versões. O ideal é que você leia. E se você tem uma Bíblia católica na sua casa, por que não comparar como é que ela é traduzida? Sim, é possível, porque você está procurando estudar, ter uma compreensão da palavra de Deus. Para aqueles que dominam línguas, né? De repente você procurar uma versão bíblica em inglês. É interessante, né? Se você consegue se dedicar aos estudos das línguas originais, melhor ainda, né? Vá lá no hebraico, vá lá no grego e assim por diante. Mas quer dizer que eu tenho que aprender tudo isso? Não, não é isso. São ferramentas que estão à nossa disposição. Então leia, leia numa versão, procure uma outra versão, veja por que está escrito diferente, por que foram escolhidas certas palavras, por que foram deixadas de lado outras palavras. Quando nós pregamos aqui, muitos de vocês têm versões diferentes. E puxa, mas está diferente aqui. Mas o sentido praticamente é o mesmo, tá bom? Então esse é o primeiro passo para observar. Ler, reler, buscar outras traduções. Oi, pode falar. Sim. Não usar a torre de vigia, por favor. Sim, verdade. Ele está falando da torre de vigia, que é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, né? Um tempo atrás, eles começaram uma campanha de distribuir Bíblias. Eu recebi uma. Gente, que qualidade de impressão. Folha de primeira, capa, era cinza. Eu tenho lá, tá? Às vezes eu leio. Né? Às vezes eu leio. Mas o que você vai descobrir à medida que você compara as versões? Como nós sabemos que a teologia dos Testemunhos de Jeová difere da teologia bíblica no que diz respeito à Trindade, eles traduzem alguns termos conforme a conveniência deles. Então, eles vão mudar alguns artigos propositadamente, mas aí já é com a intenção realmente de levar as pessoas ao engano. Então, cuidado. Mas é importante nós conhecermos a palavra de Deus. As traduções que nós temos disponíveis são boas traduções. Tem sido um ótimo trabalho que tem sido feito pelos linguistas aí. Então, é importante. Pelo menos 2 traduções para você poder captar o sentido, então, do texto. Tudo bem, gente? Então, essa é a primeira coisa, é a coisa mais básica. A segunda coisa que nós precisamos fazer é determinar o contexto da passagem. Porque, assim, a Bíblia não foi escrita como ditos soltos. A Bíblia foi escrita com propósito. Ela tem uma estrutura. Cada autor tinha um objetivo em mente ao escrever, ao usar aquelas palavras, ao colocar as suas ideias. Então, você precisa saber o contexto daquela passagem. Porque se você ler um texto sem conhecer o contexto, a possibilidade de você ter um entendimento errado é muito, muito grande. Infelizmente, muitos pregadores, né, principalmente nas igrejas neopentecostais,
são mestres nisso. Você dificilmente vai ver um pregador de uma igreja neopentecostal pegar aquele texto e explicar. Ele vai ler um versículo, ele vai falar uma coisa, ele vai ler outro versículo, ele vai jogar outro versículo, ele vai jogar outro versículo, e ele vai enfatizar aquilo que ele quer dizer. Que geralmente tem a ver com prosperidade, com a questão do dinheiro e tudo mais. Por que você precisa conhecer o contexto? Para você saber exatamente do que aquele texto em questão está tratando. O que é o contexto? Primeiro, o que o autor disse antes? Antes, o que ele estava falando? O que ele falou depois daquele texto? O que esse parágrafo, que aquele versículo está inserido, está tratando? Esse parágrafo está dentro de um capítulo. O que esse capítulo trata? E esse capítulo está dentro de um livro. E esse livro tem um tema, tem um propósito específico. Você precisa conhecer o contexto. Então, o que o autor disse antes, o que ele está dizendo depois, o que ele diz no parágrafo, o que ele está dizendo no capítulo, o que ele está dizendo no livro. Daí o pessoal já começa a ficar desanimado, né? Porque, puxa, é muita... Como eu disse para vocês, é um processo. E esse processo acontece durante a nossa vida cristã, né? À medida que nós vamos caminhando, à medida que nós vamos participando da escola bíblica dominical, de um estudo bíblico da célula, ouvindo boas pregações, você vai acumulando muito conhecimento e você vai fazer isso quase que de uma forma automática, tá bom? Então, o que mais que nós precisamos fazer? Precisamos identificar o gênero literário. Opa, daí nós estamos voltando para a 7ª série, pastor, é isso mesmo? Falar de gramática, de morfologia, ortografia, mais ou menos, tá? O que a gente precisa entender? É que a Bíblia ela é composta de vários gêneros literários. Então, nós temos, por exemplo, lei. Nós temos, por exemplo, narrativa. Quantos por cento vocês acham que a Bíblia tem de narrativas? Chutem aí. 70%. 70% da Bíblia são narrativas, histórias. Mas não é só narrativa. Você tem cartas no Novo Testamento, você tem profecia, você tem poesia, e um dos gêneros mais difíceis de entender e que todo mundo acha que é muito fácil são as parábolas. E aí que o pessoal erra. Ah, Jesus contou umas historinhas ali, facinho. Facinho? Vai ler lá a parábola do administrador astuto. Jesus está elogiando que o cara foi desonesto? É isso que ele está falando? Então, nós precisamos conhecer quais são os gêneros literários, ou qual é o gênero literário do texto que eu estou me propondo a estudar. Daí eu trouxe aqui uma imagem facinha aqui, para você entender, que aí nós temos todos os livros da Bíblia. Lembra da escola bíblica dominical? Quem participou da escola bíblica dominical quando era criança? Levanta a mão aí. Quando era criança, aí, ó. Olha que privilégio. Quando cheguei na igreja, já não estava mais no ministério infantil, né? Mas o que é que vocês aprenderam lá na escola dominical? Lembra? Gênesis, Êxodo, e assim vai, né? Olha lá. Então você tem o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros, que é o gênero literário de lei. Daí você tem os livros históricos aqui, ó. Né, ó, de Josué até Esther, principalmente história de Israel. Olha lá, você tem os livros chamados de poéticos, ou literatura sapiensal. Olha que difícil, de sabedoria, né? Olha lá, Jó,
Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Daí você tem os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, que nós estudamos há pouco tempo. Daí você tem a seção dos profetas menores, que quase ninguém lê, né? Quase ninguém lê. Ó, Sofonias está na Bíblia, tá, gente? Né? Ó, a gente esquece aí, mas está. Amós também, né? Então, olha lá, os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, o livro histórico do Novo Testamento. Daí você tem as cartas de Paulo, o maior escritor de toda a Bíblia, né? Aqui, ó. E você tem as cartas gerais, ou conhecidas como outras cartas, né? Então, você tem Pedro, Tiago, tem João, Judas e Hebreus, que ninguém sabe quem escreveu. E, por fim, você tem, então, um livro de profecia, que é Apocalipse. Dá para ler a Bíblia sem considerar isso? Não, porque senão você vai cometer um erro. Porque cada gênero literário tem uma forma de expressar as suas ideias. O problema é que as pessoas gostam de pegar uma narrativa e tirar da narrativa prescrições. Né? Daí tem até um pastor que eu gosto muito, muito bom, tá? Mas ele gosta de trazer o sermão assim, né? Derrote os seus gigantes. Daí ele pega a história de Davi e Golias e ele vai aplicar, né? Como você vai derrotar os gigantes na sua vida. Tá certo. Opa, tá errado se ele esquece que aquilo foi um fato que realmente aconteceu. Que Davi, de fato, teve um enfrentamento com o guerreiro filisteu. Não se pode menosprezar a questão da narrativa, porque senão daqui a pouco alguém vai chegar e vai ter aquela brilhante ideia. Eu tive uma revelação de Deus, sabe? Porque Davi pegou quantas pedras? 5. Daí ele vai falar assim, então, a primeira pedra é para você acabar com o desespero. Destrua esse gigante. A segunda pedra que você vai usar para destruir o problema financeiro. A terceira... Vocês estão entendendo? Mas é isso, gente. O evangelicalismo brasileiro está cheio disso. E as pessoas amam, né? E curtem, e compartilham. Está tudo errado, né? Então, assim, você precisa conhecer o gênero literário. Muito bem, você precisa fazer as 4 perguntas, né? E é isso que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho na questão da observação, e você precisa fazer essas perguntas para o texto. Quais são as perguntas? Quem? O quê? Onde? E quando? Você vai fazer essas 4 perguntas para o texto que você está lendo. Então, primeiro, quem são as pessoas envolvidas nesse texto aqui? Quem é que está escrevendo? Para quem que ele está escrevendo? Tem algum protagonista? Algum antagonista? Tem algum personagem secundário? Pergunte. Leia o versículo e pergunte, quem? Quem está falando? Para quem que ele está falando? Depois você vai perguntar, o quê? O que é que a Bíblia está dizendo ali? Qual é a ideia principal? Ou quais são as ideias principais? Tem algum mandamento nesse texto? Tem algum resultado? Alguma exortação? Algum exemplo? Pronto, você está perguntando para o texto. Tudo isso você está fazendo no começo, como processo, anotando ali do lado, depois mentalmente você vai fazer isso. A terceira pergunta, onde? Né? Quando que isso foi escrito? Tem diferença? Lógico que tem. Se você pega um texto do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento, existe uma grande diferença. Foi dito para o povo de Israel, foi dito para a igreja. Foi dito para crentes, foi dito para incrédulos. Tudo isso você vai descobrir no seu processo. Onde estão acontecendo os acontecimentos?
né? Existe alguma localização geográfica importante? E a gente esquece, né? Para quem está participando das células, nós temos visto os milagres de Jesus, né? E a gente está aprendendo assim, né? Que Jesus passou muita parte do seu ministério onde? Em Cafarnaum, não é? E é interessante, o Mar da Galileia ali também foi muito utilizado por Jesus na sua missão. E, de repente, você começa a entender a diferença de quando Jesus está no território dos judeus e quando ele vai para os gentios. E tudo isso tem um propósito. Então, é importante saber onde está acontecendo o texto. E, por fim, quando. Ou seja, quando foi escrito? Qual é o fundo histórico? Existe algum acontecimento importante? É isso. Se você quer começar a estudar a Bíblia, você precisa perguntar para o texto, fazer perguntas. E você mesmo vai descobrir as respostas durante o estudo bíblico. Outra coisa que é importante aqui é descobrir a estrutura do texto, né? Então, assim, o autor está usando uma argumentação lógica, ele está propondo uma tese, ele está fazendo uma pergunta e está respondendo. Por exemplo, estudamos Romanos, né? No início do ano, e vamos voltar a estudar para aqueles que não participaram da classe. Em alguns capítulos, Paulo usa justamente esse método. Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. É uma forma dele estruturar o seu escrito. Então, você precisa saber, existe alguma pergunta no texto e uma resposta? Existe um mandamento? Existe uma exortação? Tem alguma coisa que Paulo está querendo corrigir? O autor está querendo corrigir? Qual que é a divisão do texto? Qual que é o desenvolvimento? Existe um clímax, principalmente nas narrativas, né? Porque narrativa é assim, seja no filme, seja na história, seja na Bíblia. Você é apresentado aos personagens, vem a história, de repente tem um problema, daí tem o desfecho do problema, o clímax e o final da história. São coisas que nós precisamos observar se queremos entender a palavra de Deus. Outra coisa que é importante, gente, é destacar os termos-chaves, né? Quais são os termos-chaves? Quais são os verbos? Será que os verbos são importantes? Lógico que são importantes. É um imperativo, ou seja, é um mandamento. Quais são os conectivos? E, mas, portanto, existem repetições? Puxa, se ele está repetindo, tem um propósito nisso, né? Tem um propósito nisso. Não é porque João, por exemplo, acha que os leitores são muito lentos, né? E ele tem que ficar repetindo. Ele está querendo enfatizar um ensino. Contrastes. Existem contrastes? Quando você vai estudar Provérbios, esse é outro erro, né? Provérbios é fácil. Lê um capítulo por dia e no mês, então, vou ler o livro de Provérbios inteiro. Você tem que saber um pouco de poesia hebraica, de paralelismo. Às vezes ele usa a primeira frase e a segunda. São ensinos diferentes? Não. Ele está repetindo. Ele está reforçando. Às vezes ele vai usar um paralelismo de contraste. Então ele vai falar do ímpio e do justo. Que Deus aprova o caminho do justo, mas ele abomina o caminho dos ímpios. Tudo isso é importante para estudarmos a palavra de Deus. Comparações e, muitas vezes, conclusões. Puxa, tudo isso? Tudo isso. Mas não crie pânico, tá? Porque é um processo a ser desenvolvido. Agora a gente vai fazer a prática, né? Nesses minutinhos que sobram. E vocês vão ver que não é tão difícil.
para ajudar vocês, essa parte que o pastor estava falando, nesse livro aqui, Hermenêutica, ele tem capítulos destinados só explicando como é que são esses gêneros literários, tá? E é bem simples a leitura e muito legal. Não é um livro caro, é alguma coisa em torno de 30, 40 reais, tá? Perto de outros livros, aí ele é bem barato. Muito bem. Uma outra coisa importante, e que a gente tem dado como ferramenta para vocês, tem sido a escola bíblica dominical, quando a gente faz as exposições dos livros. Então, a gente traz a história, quando que foi escrito, em que momento, qual que é o gênero literário, enfim. Então, são ferramentas que são dadas na escola bíblica dominical que ajudam e embasam o seu estudo, tá? E você pode, como as aulas são gravadas, então você pode resgatar essas aulas depois. Sim, disponibilizar os slides aí das aulas também no WhatsApp da igreja, tá bom? E aí você pode assistir as aulas e se aprofundar. Muito bem. Então, olha só, nós vamos trabalhar aí o texto de Atos 1:8, tá? Que é um texto bem conhecido, certo, gente? Sim ou não? Muito conhecido. Acho que você já deve ter lido esse texto aí, esse versículo, umas 40 vezes aí, né? Ao longo da sua vida. E eu estou chutando bem baixo, né? Mas é um texto bem conhecido. Atos 1:8, tá? E o texto, então, diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você recebeu uma folhinha aí, que está agora aí na sua mão, certo? Com as 4 perguntas básicas, né? Quais são as 4 perguntas básicas que tem aí? Faltou folha. Tá. Então, quem tiver aí em casal, pode ficar um com uma folha só por casal aí. Que aí já ajuda e a gente consegue distribuir melhor. Então, você tem aí, nessa folhinha, 4 perguntas. Certo? Isso. O que vocês vão fazer agora, gente? Em pequenos grupos, eu vou deixar o texto projetado aqui, vocês vão responder essas perguntas aí. O que, quem, quando e onde. Tá bom? Importante, gente, importante, no processo de observação, é que você apenas observe o texto e responda a essas perguntas. Nós ainda não estamos interpretando o texto. A interpretação do texto, ela acontecerá domingo que vem. Nós estamos apenas fazendo o exercício de observação. Então, vocês vão responder essas perguntas aí. Eu vou dar para vocês 5 minutinhos em grupos, em trios, em duplas, enfim, tá? Não tem, porque o exercício é só fazer as perguntas. Tá bom.
Pessoal, lembra que o pastor falou que quando você faz a leitura de um trecho, de um pedaço, é importante você entender um pouco do contexto também, né? Então, se você precisar ler alguns versículos antes, outros versículos depois, isso ajuda a responder essas perguntas, tá? Mais 2 minutos, tá, gente? Oi? Não, pode ir. Vamos ter o que der. Depois a gente vai... Vocês vão terminar em casa e a gente vai resgatar na próxima aula. Tá bom? É isso aí. Não tem problema. Quem responder tudo vai ganhar um ponto na média, tá, gente? Um ponto na média é bastante coisa, né? Deixar o pessoal falar, talvez só fazer o quem com eles e a gente conclui semana que vem. Tá bom. Começa, tem que começar com... Tem que começar a resgatar daí, tá? Pega outro microfone. Pega outro microfone e a gente faz junto. Tem que apontar. Vermelho. Dá trabalho, gente? Dá, né? Dá trabalho. Você vê que você já leu esse texto tantas vezes, né? Esse texto já foi ensinado, já foi pregado, já foi utilizado em diversas situações. Mas quando a gente para fazer o exercício, é que começam a surgir aí as dúvidas, né? Isso é estudar a Bíblia. Muito bem, gente. Vamos lá. São 4 perguntas que vocês têm aí, certo? Qual é a segunda pergunta? O que, depois, onde e quando, tá? Quem conseguiu responder as 4, levanta a mão. Ok, muito bem, tá? Quem conseguiu responder só a primeira, levanta a mão.
Ok. Então, estamos... E quem não conseguiu responder nenhuma ainda? Não tem problema. O que é interessante desse exercício é que neste primeiro momento, quando você está fazendo essas perguntas, você está observando as informações básicas e essenciais do texto. Normalmente, nós temos uma tendência a fazer a leitura do texto já interpretando, sem antes fazer as observações corretas. E aí é que surgem muitas interpretações distorcidas e tortas. Por isso que o exercício de estudo bíblico, ele é trabalhoso, mas extremamente recompensador, porque abre e expande os teus horizontes. Então, nós vamos trabalhar a primeira pergunta. E a primeira pergunta é: quem? Certo? Então, quem é que está contido aí dentro desse texto aí? Jesus. Quem mais? Os discípulos. Quem mais está aí? As pessoas. Que pessoas são essas? E como é que você sabe que eram pessoas que estavam reunidas ali, Cleide? Ah, então você teve que ler um pouco antes, certo? Para você entender o contexto em que foi escrito. Outra pergunta. Quem escreveu essas palavras? Lucas. Como que vocês sabem que foi Lucas? Porque em Atos 1:8 não está dizendo que foi Lucas. Como que você sabe que foi Lucas? O que foi, Zé? Isso, então no começo, certo? Você tem que começar lá de trás. Outra pergunta. Para quem que ele escreveu? Hã? Opa, e como é que você sabe disso? Porque está escrito no início do capítulo. Isso. Tá vendo? Olha só. Quando a gente olha o texto bíblico, a gente tem que fazer essas perguntas. E, gente, isso daí eu vou dizer para você, é maravilhoso. Porque você lê um texto desse e olha quanta coisa você vai descobrindo. Né? Só fazendo uma pergunta. Quem foi o autor? Quem disse essas palavras? Para quem ele disse essas palavras? Para quem que ele escreveu esse livro? Olha lá, você já descobriu várias coisas aqui. Não é tão difícil, né? Percebe? Não é difícil. É o que, gente? É trabalhoso. Percebe? Não é só sentar e ler o texto e falar assim, já sei tudo. Não, você tem que... É um trabalho investigativo, certo? Então, quanto mais você lê, mais você vai compreender. Uma outra pergunta importante. Quantas vezes hoje você teve que ler este texto, esse único versículo, para poder responder essas perguntas? Quem leu pelo menos 4 vezes? Nem contei. Perceberam? Que você tem que ler e reler diversas vezes. Ler em outras traduções também te ajuda a dar uma compreensão melhor e uma pesquisada melhor. Se você abrir outras versões, você vai ver que isso vai te trazer bastante compreensão. Muito bem, então veja, gente. Tarefa de casa. Tarefa de casa. Vocês vão levar essa folhinha aí, certo? E vocês vão responder a todas essas perguntas ao longo dessa semana. E por que é importante que você responda todas as perguntas ao longo dessa semana? Porque na semana que vem a gente vai resgatar esse texto, vamos fechar o processo de observação e aí vamos entrar na interpretação. Ok? Então a gente vai
evoluir no processo nosso do estudo. Só que para que você possa ter uma boa compreensão, o que você precisa, gente? Tem que fazer o exercício de casa, tá bom? Tudo bem? Combinados? Então vamos lá. Quem puder tirar uma foto aí no celular da folha e não tiver, também ajuda, tá? Concluindo a nossa aula de hoje, estudar a Bíblia é essencial para a maturidade espiritual. Abre a sua Bíblia aí, junto comigo, em Hebreus capítulo 5. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura, versículo 12, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O estudo da palavra de Deus, o estudo bíblico indutivo, o estudo pessoal da palavra de Deus, nos capacita a discernirmos o bem e o mal. E sermos como crianças, não mais como crianças que precisam do leite, mas como adultos que fazem uso de um alimento sólido. Então, não se esmoreça no estudo bíblico essa semana. Não se esmoreça no estudo ao longo deste mês. Porque vai dar um pouquinho de trabalho, vai exigir de você um tempo que talvez você não tenha disponível e você vai ter que achar um tempo aí na sua agenda para fazer o exercício. Faça isso em família, é um exercício muito legal, porque vocês vão se complementando aí as ideias e vão discutindo os temas, tá bom? A maturidade real só vai acontecer quando você entender bem as escrituras. Mas mais do que isso, quando você utilizá-las corretamente, tá? E aí uma frase do Howard Hendricks, ele diz: a marca da maturidade não é o quanto você entende, mas o quanto você usa. Na esfera espiritual, o oposto da ignorância não é a sabedoria, mas a obediência. Beleza, gente? Muito bem. Terminamos aqui. Vamos orar. E aí a gente vai dispensar. Antes da gente fazer a oração, importante para que você saiba que nós estamos hoje com a cantina funcionando, o Caféieca, né? Caféieca funcionando, que é para viagem missionária, tá bom? Então, se você puder ajudar e contribuir, vai ser de grande valia para o pessoal, tá? Vamos orar então. Senhor, nós somos gratos a Ti por Tua palavra e somos mais gratos, Deus, ao Senhor, porque o Senhor nos dá inteligência e capacidade para entendermos e compreendermos. Nos desafia, Deus, ao longo dessa semana, a nos aprofundarmos no texto e que possamos sair daqui ao longo dessas próximas 3 semanas com uma compreensão melhor de como podemos nos aprofundar no estudo bíblico da Tua palavra. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.